Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, temos a alegria nessa terceira semana da Quaresma de meditarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nessa terça-feira. E hoje ele nos coloca uma realidade importantíssima para nós cristãos. Assim como nós perdoamos, seremos perdoados. Assim como nós tratarmos os nossos irmãos, nós seremos tratados por Deus. Isso é muito importante, esta meditação durante a Quaresma. Pedro começa com uma pergunta a Jesus. Ele pergunta se a caridade cristã tem limites. Quando ele pergunta se tem 7 vezes, já era muito na cultura judaica pensar uma coisa 7 vezes. E daí Jesus disse, não, 70 vezes 7, ou seja, é infinito, não tem medidas o amor. Devemos amar sem medidas, perdoar sem medidas, porque é assim que o Senhor faz conosco. Mas isso só é possível se nós primeiro experimentarmos o amor dele para conosco, o amor que ele tem por nós, este amor sem medidas. E assim, utilizando-se do amor que ele nos ama, podemos amar os outros também sem medidas. E Jesus nos coloca aquela parábola, a parábola do servo que é perdoado de uma fortuna, mas não é capaz de perdoar uma pequena dívida de um irmão. E aquele senhor fica muito furioso com ele e novamente lhe impõe a dívida. Aqui eu gostaria de enfatizar uma coisa. Quando aquele homem implora misericórdia para o seu senhor, ele não implora o perdão dos pecados. Ele só implora a paciência do seu senhor para que ele possa pagar tudo no devido tempo. E o seu senhor, que é generoso, o perdoa. Mesmo sem ele perguntar, mesmo sem ele pedir. É assim que Deus age conosco. Ele sempre nos perdoa e sempre quer nos perdoar. Deus é sempre generoso e por isso ele espera que nós possamos agir da mesma forma. Porque se ele é generoso conosco e nós não somos generosos com os nossos irmãos, isso não é justo. Então por isso que nós seremos perdoados na medida em que perdoamos. Por quê? Porque Deus é generoso. Deus é sempre generoso para conosco, então espera que também nós o sejamos. Portanto, esse tema do perdão é um tema muito delicado. E, infelizmente, muitos de nós, até aqueles que se dizem cristãos, carregam pesos, carregam rancores dentro do coração. E nós precisamos limpar isso. Nós precisamos pedir ao Senhor que venha nos limpar, porque senão Deus não pode nos perdoar. Isso é muito sério. Se nós pararmos para pensar, carregar mágoas no nosso coração, isso traz muitas coisas ruins para a nossa vida. E a pior delas é não receber o perdão de Deus. E não receber o perdão de Deus significa estar privados de viver com Deus. Morrer numa situação dessa é muito complicado, porque diante do tribunal de Deus, Ele não poderá nos perdoar. Ele que é um Pai amoroso, que quer nos perdoar e que, de alguma forma, é fácil de perdoar. Deus é fácil de perdoar. Aquele homem não precisou pedir o perdão da sua dívida. Deus quis dar. Assim também Ele age conosco. Ele é pródigo em nos perdoar. E os nossos pecados são muito mais numerosos do que as ofensas que fazem conosco. Então não sejamos mesquinhos. Não fechemos o nosso coração, mas abramos hoje o coração e digamos, sim, Pai, com o teu perdão eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu perdoo e declaro inocente cada pessoa que me ofendeu. E se eu trago no meu coração o desejo de vingança, isso é pior do que o câncer, porque corrói o nosso coração, certamente irá corroer também o nosso corpo, trará doenças para a nossa vida. Isso não é bom. Então, queridos irmãos, sejamos inteligentes. O justo, aquele que busca Deus é inteligente, por isso ele perdoa de todo o coração, recebe de Deus o perdão e vive em paz. Vive em paz. Que preço caro nós pagamos para ficar sem paz. Ficar com rancor significa não ter paz no coração. Então não caminhemos nesses caminhos, porque esse não é o caminho do Senhor. Perdoemos hoje, na verdade agora. Não deixemos para daqui a pouco, mas declaremos no fundo do nosso coração. Eu até convido você a fazer isso. Se você puder até fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus e dizer:
Eu perdoo tal pessoa por aquilo que ela me fez. Eu a declaro inocente. Eu a liberto do meu coração e dou o meu perdão com a mesma generosidade com que Deus me perdoa. E assim nosso coração ficará em paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você e que você possa aproveitar o perdão de Deus, perdoando também os seus inimigos, aqueles que te ofenderam. E tenha paz nesse dia.